Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Para mim é um orgulho tremendo estar aqui, uma satisfação e uma gratidão tremenda estar aqui todas as madrugadas, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Eclesiastes ainda, né? Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Então, Eclesiastes 12, 13 e 14. Ele diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém. Bom, meus queridos, nós lemos ontem também Eclesiastes, né? E a gente sabe, né? Escrito por Salomão, sábio Salomão, e aqui ele falando, aqui a conclusão, né? Que é o finalzinho, né? Do livro de Eclesiastes, são os dois últimos versículos, e ele dando a conclusão. Tanto que na minha Bíblia, né? Na minha Bíblia, que é NVI, esses dois versículos chama-se conclusão. Então ele faz esse resuminho, né? Um pouquinho maior, é desde o versículo 9, do 9 ao 14, mas é assim, é a conclusão, né? E esses dois versículos é o que ele resume, né? Ou seja, que a gente, de tudo que a gente ouviu, de tudo que ele falou, né? O importante é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, né? Porque tudo virá a julgamento, né? No dia que Jesus voltar, segunda vinda, né? O julgamento vai ser sobre tudo que a gente fez, né? Sobre as coisas boas e as coisas ruins. Não adianta a gente querer esconder, não tem como esconder o que a gente fez, né? O que a gente faz, não tem como. Por isso, né? Que ele diz aqui, né? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Por quê? Porque a gente fazendo isso, nossa vida será agradável aos olhos de Deus, né? Por quê? Porque nós tememos a Deus, né? Nós respeitamos Deus, nós confiamos em Deus, nós queremos agradar a Deus. Então é claro que a nossa vida daí vai ser pautada nos seus mandamentos, né? E levando uma vida pautada nos mandamentos de Deus, nós faremos somente coisas boas. Agora, né, você me pergunta, mas José, 24 horas por dia fazendo as coisas que Deus quer que a gente faça? Sim, 24 horas por dia. É fácil, José? Não, não é fácil, nem um pouco, meu amigo, nem um pouco. Agora, é impossível, José? Não, não é impossível, é possível sim. Né? Ser difícil não quer dizer que seja impossível. Né? A gente sabe, né, nós vivemos num mundo totalmente errado, um mundo, né, dominado pelo inimigo, um mundo cheio de tentações, um mundo cheio de trocas de valores cada vez pior, né? Essa troca de valores cada vez mais acentuada, né? A sociedade, entre aspas, querendo que a gente aceite tudo que é errado, tudo que sempre foi errado, agora eles, né, querem que a gente aceite como certo, e não é, não está, mas eles querem que a gente aceite. Né? Então, os programas, as novelas, principalmente, mostrando um monte de coisa errada, os programas, um monte de coisa errada, e palavrão, e sexo, e bobagem, é só isso que a gente vê. Por quê? Porque querem enfiar na nossa cabeça que essas coisas são normais, mas não são. Nós sabemos que não são, né? Então é difícil daí a gente conseguir levar uma vida reta, uma vida santa, pautada nos ensinamentos de Deus, mas, né, quando a gente teme a Deus, quando a gente sabe, né, tudo que Deus fez na nossa vida, e tudo que Ele faz e tudo que Ele fará, quando a gente quer agradar a Deus, quando a gente quer retribuir a Deus tudo que Ele já fez, né, e tudo que Ele fará, a gente sabe que são muitas coisas. Então, quando a gente quer fazer isso, a gente sabe, né,
como temos que levar nossa vida. A gente sabe até onde a gente pode ir, né? Como na própria Bíblia diz, Paulo diz, né, que todas as coisas né, que todas as coisas são permitidas, só que muitas não convêm. Ou seja, né, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas o nosso bom senso, o nosso temor a Deus, né, faz com que a gente não faça um monte de coisas. Não, isso eu não vou fazer, isso não vai agradar a Deus. Então, né, a gente tem esse discernimento e que a gente peça a Deus sempre nas nossas orações, a gente peça sabedoria e discernimento, sempre, sempre, né, para que a gente consiga, né, nos manter na linha, né, que a gente consiga nos manter dentro dos preceitos de Deus, levando uma vida que agrada a Deus, sempre. Daí sim, 24 horas por dia, né? É difícil, mas não é impossível. Tá bom, queridos? Então que hoje, né, nessa quarta-feira, meio de semana, que a gente pare um pouquinho, que a gente reflita sobre isso, né? Essa conclusão de Salomão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, né? Eu gostei dessa, né? Porque isso é essencial para o homem, isso é importantíssimo na nossa vida, isso é o mais importante da nossa vida, é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, né? Porque tudo virá a julgamento, né? Tudo virá, o bem e o mal, o que a gente fez de bem, o que a gente fez de mal, o que a gente fez certo, o que a gente fez errado. Tem um pastor amigo meu que ele costuma dizer, né, que Jesus, né, Deus, eles vão colocar na balança, né, o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, né, e o que, né, e o que for, né, mais, né, esse sim será o que levará em conta, será o que dá, né, o motivo, né, ou os motivos, né, que Deus dará a martelada final, né, o julgamento final. Então que as coisas boas nossas, né, claro, sejam muito, mas muito, muito maiores do que as coisas ruins e que a gente consiga ir eliminando essas coisas ruins, né, até o grande dia, e eliminando para quando chegar naquele dia, né, não tenhamos nada de ruim, nenhuma obra ruim, só tenhamos obras boas. E se a gente seguir essa orientação de Salomão, né, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, não tem como a gente não estar fazendo o que agrada a Deus. Tá bom? Então que a gente pare um pouquinho, que a gente reflita sobre isso hoje. Tá joia, queridos? É isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa levar uma vida que agrade ao nosso Deus e que a gente se aproxime, né, cada vez mais, que a gente seja cada vez mais conectado ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe a todos, um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus.